Olá, o meu nome é Sofia e neste vídeo vou explicar-vos porque nós queremos que o narcisista volte. Parece-te bem? Então carreguei no botão subscrever e vamos começar com isto. Ora bem, existem vítimas que terminam a relação com o narcisista ou o narcisista faz o descarte nas vítimas e as vítimas simplesmente não querem voltar para o narcisista. Simplesmente seguem com a vida delas, não querem ver o narcisista sequer ou ouvir falar sobre ele, e isso é ótimo e compreensível. Após todo o sofrimento que o narcisista causou na vítima, a última coisa que a vítima quer é voltar para relacionar-se com ele ou com uma pessoa semelhante. Contudo, existem vítimas que após o descarte ou mesmo após elas terminarem a relação com o narcisista, a vítima quer que o narcisista volte. E isso, no ponto de vista psicológico, também é compreensível. E eu vou explicar porquê. Porque assim, durante a relação estabelecida entre o narcisista e a vítima, é criado um vínculo traumático para com a vítima durante essa relação. E esse vínculo traumático leva a vítima a ter uma coisa que se chama Síndrome de Estocolmo. Certamente muitos de vocês já ouviram falar, mas eu vou explicar. A Síndrome de Estocolmo foi teorizada devido a um acontecimento em Estocolmo, que foi na Suécia, em 1973, se não me engano, e foram dois assaltantes que entraram num banco para assaltar o banco e fizeram reféns os empregados do banco. Fizeram reféns durante 6 dias. Os assaltantes amarraram dinamite ao corpo dos reféns, dos empregados do banco. E o fenómeno que se passou aqui, que dá o nome de Síndrome de Estocolmo, é que após os reféns terem sido liberados do cativeiro feito pelos assaltantes, os próprios reféns mostraram simpatia para com os assaltantes. Eles não queriam testemunhar em tribunal contra os assaltantes. Eles mantiveram contacto com os assaltantes, mesmo após os assaltantes terem sido presos. Eles não contribuíam para com a polícia, não falavam para com a polícia o que é que se tinha passado, não davam informações sobre os assaltantes à polícia. E por isso é que foi um fenómeno, por isso é que esse acontecimento se tornou um fenómeno, porque quer dizer, após os reféns, após os empregados do banco terem se tornado reféns e terem sido mantidos em cativeiro durante 6 dias, mesmo com dinamite amarrada ao corpo deles, eles mostraram simpatia para com os assaltantes. E isso... e porquê? Porque é assim... pronto, isto foi estudado na altura, daí veio o nome. E o que é que acontece para que uma pessoa tenha síndrome de Estocolmo, para que uma pessoa desenvolva a síndrome de Estocolmo? O que acontece é que quando o narcisista, neste caso, quando o agressor estabelece uma ligação com a vítima, quando o narcisista estabelece uma ligação com a vítima, nós sentimos... O narcisista faz aquele papel de vítima. Eu sou a vítima porque os meus pais me trataram assim, os meus pais me trataram mal, toda a minha vida eu fui tratado de forma errada, etc, etc. E nós acabamos por sentir empatia para com o narcisista. Acabamos por sentir pena deles porque achamos que, e é verdade o que eles dizem, é que eles foram vítimas dos pais, isso é verdade, mas isso não é uma razão para o narcisista provocar, fazer maldade às pessoas. Mas eles falam do sofrimento deles que tiveram no passado, fazem-se de vítimas, provavelmente no caso do assalto em Estocolmo, provavelmente os assaltantes disseram que eram muito pobres, precisavam de dinheiro para alimentar a família, etc, etc. E então as vítimas criam simpatia e criam empatia para com o narcisista, para com o agressor.
isto é uma das razões porque nós sentimos pena pelo narcisista, porque desta forma nós humanizamos o narcisista torna-se humano, mas ele é apenas um ser humano, ele faz toda essa maldade, mas ele é um ser humano porque ele também sofreu, etc, etc. Outro fator que faz com que as vítimas leva as vítimas a terem síndrome de Estocolmo é o facto de, por exemplo, o narcisista dá coisas boas à vítima, dá presentes à vítima, leva a vítima a jantar fora, a jantar ao restaurante favorito da vítima. O narcisista tem atitudes boas, mas as atitudes boas são para conquistar a confiança da vítima, não são para mostrar afeto para com a vítima, são para conquistar a confiança da vítima. Por exemplo, no caso desse assalto em Estocolmo, os reféns afirmaram que os assaltantes não eram assim tão maus porque os assaltantes deram comida às vítimas e deixavam as vítimas irem à casa de banho. Estão a perceber? Por isso, e estas pequenas atitudes de benevolência dos assaltantes para com os reféns levou os reféns a pensarem que eles eram humanos, fez com que os reféns humanizassem os assaltantes. E isso é uma atitude que acontece também com os narcisistas para com a vítima. Os narcisistas têm estes atos de bondade e faz com que a vítima pense que ele tem aquela maldade, mas ele também faz coisas boas. Eu cheguei a pensar essas coisas. Ok, ele é um narcisista, mas ele dá-me de comer. E eu fiquei a pensar, ok, mas isso não será uma coisa humana de toda a gente? Não é? Pronto, isto é mais um dos fatores. São estas pequenas atitudes de dar comida, de dar presentes, e isso causa na vítima a esperança de que um dia a situação vai melhorar, de que um dia a relação vai melhorar. E o narcisista, sabe disso. O narcisista sabe disso, por isso é que ele faz estas coisas de ok, vou demonstrar um pouco de simpatia para com a minha vítima, para dar um bocado de esperança, para que ela faça aquilo que eu quero, para conseguir manipulá-la melhor. Basicamente são estas atitudes que o narcisista tem. Porque, pronto, e o facto de eles serem bonzinhos aqui e ali aumenta a esperança da vítima de que um dia a relação vá melhorar. E mais uma outra razão, porque a síndrome de Estocolmo é desenvolvida, é que é assim, o nosso próprio subconsciente cria razões, cria pensamentos para que nos convença de que o agressor não é assim tão mau quanto isso, porque isto é um próprio mecanismo de defesa do nosso subconsciente para aliviar o nosso próprio sentimento, para aliviar a nossa própria mágoa. Ou seja, nós pensamos, o agressor não é assim tão mau, ele tem esta boa atitude, ele tem esta má atitude, portanto o agressor não é assim tão mau. Ou seja, é algo, é um mecanismo de defesa dentro da nossa mente, do nosso subconsciente, que o subconsciente desenvolve para que isso, de forma a que isso alivie o nosso sofrimento. A gente começa a olhar para as boas qualidades do narcisista e do agressor para aliviarmos o nosso próprio sentimento, o nosso próprio sofrimento, a nossa própria mágoa, para aliviar o nosso próprio choque e o nosso próprio horror perante a situação que estamos a passar.
Estão a perceber? A síndrome de Estocolmo é desenvolvida nas vítimas para aliviar também o subconsciente da vítima. Por isso é que o nosso subconsciente cria esse mecanismo de defesa para aliviar o próprio sofrimento da vítima. O nosso próprio sofrimento enquanto vítimas. Mas é assim, para isto acontecer numa relação abusiva, numa relação com um narcisista, para isto acontecer são necessários 4 fatores. Estes 4 fatores acontecem durante a relação, durante o cativeiro, e acontecem muito durante a relação com o narcisista, e vocês vão reconhecer isto à medida em que vou falando acerca destes 4 fatores que fazem com que exista um vínculo traumático durante a relação entre o narcisista e a vítima, e faz com que a vítima sinta, desenvolva a síndrome de Estocolmo. Ou seja, primeiro fator, nós sentimos-nos ameaçadas ou ameaçados, caso seja um homem, sentimos-nos ameaçadas pelo narcisista. Porquê? Porque o narcisista ameaça que se tu não fizeres A, B ou C, ele vai-te tirar algo, vai-te tirar, sei lá, o teu animal de estimação, vai-te tirar aquela tua comida preferida, vai-te tirar o sono durante a noite, vai-te tirar a paciência também, vai-te proibir de ires aqui ou ali, vai-te tirar algo, o narcisista ameaça em te tirar algo. E como nós nos sentimos ameaçadas, como nós temos aquele pensamento de que podemos perder algo, nós acabamos por fazer aquilo que o narcisista quer, e acabamos por nos submeter ao comportamento do narcisista. E o próprio narcisista, nesta situação, ele tem atitudes como, por exemplo, e isto aconteceu comigo, atitudes de atirar com coisas contra a parede, ter atitudes de raiva e atitudes de fúria. É uma forma do narcisista demonstrar que se tu não fizeres aquilo que ele quer, ele tem a força e tem o poder para destruir algo que tu tenhas. Ok? E é assim, isto aconteceu comigo, eu vi isto acontecer com o meu narcisista. Eles têm estas atitudes de raiva e de fúria, começam a tirar com as coisas contra a parede, como forma de ameaça de que realmente eles conseguem ficar muito revoltados se não fizeres aquilo que o narcisista quer. E se não fizeres aquilo que ele quer, o narcisista pode mesmo partir para a violência e ser violento com a própria vítima e atacar a própria vítima, até que a vítima faça aquilo que ele quer. E depois esses ciclos de violência muitas vezes tornam-se ciclos viciosos, tornam-se repetitivos durante o relacionamento entre a vítima e o narcisista. Outro fator que eu já falei anteriormente é assim: o narcisista mostra sinais de bondade. Pronto, eu já falei anteriormente, o narcisista toma conta de ti, o narcisista dá-te de comer, o narcisista dá-te de prendas. Eu hei de fazer um vídeo sobre o facto de os narcisistas darem prendas, porque nem todos os narcisistas são sovinas, alguns gostam de dar prendas. Eu hei de fazer um vídeo a falar sobre isso, mas depois explico. Ou seja, os narcisistas mostram atitudes de bondade e mostram atitudes de serem humanos, de se mostrarem humanos com a própria vítima, e isso faz com que nós o narcisista acaba por se tornar humano aos nossos olhos, aos olhos da própria vítima, aos olhos das vítimas. E pronto, isto já falei anteriormente, ou seja, eles têm certas atitudes de bondade, narcisistas têm certas atitudes de bondade para com a vítima, e isso aumenta a esperança na vítima, para que a vítima pense que futuramente a relação vá melhorar. Outro fator, isolamento.
já falei no isolamento em vídeos anteriores. Isolamento é um fator que faz com que seja causado o vínculo traumático entre o narcisista e a vítima. Como é que é feito o isolamento? O narcisista não quer, por exemplo, que tu fales com os teus amigos. Eu não quero que tu fales com os teus amigos, porque os teus amigos bebem, os teus amigos vão para a noite, os teus amigos vão para as discotecas. Eu não quero que tu fales com os teus amigos porque eles não são boas influências para ti. Ou, por exemplo, os teus amigos falam mal acerca de mim, porque muitas vezes os amigos veem que o narcisista é uma pessoa errática, é uma pessoa de má índole, e os amigos vão atrás da vítima e dizem, olha, cuidado com ele. E o narcisista vê isso e, olha, os teus amigos falam mal de ti, os teus amigos falam mal de mim, eles querem estragar a nossa linda relação, portanto, eu não quero que fales mais com os teus amigos, etc, etc. Ou também pode acontecer, por exemplo, uma mãe, ou, por exemplo, uma prima ligar para a vítima e dizer, olha, eu só quero saber acerca de ti. Porquê? Porque a prima viu que o narcisista não era boa pessoa e, olha, prima, eu estou a ligar para ti. Ela liga para a vítima, estou a ligar para ti para saber se tu estás bem, se os teus filhos estão bem, como é que está tudo a correr por aí. E depois o narcisista percebe isto e o narcisista começa a maltratar a vítima e a criticar a vítima e a mandar a vítima abaixo e dizer, olha, eu não quero que fales mais com a tua prima porque a tua prima quer estragar a nossa linda relação, eu não quero, ela só fala mal de mim e eu não quero que tu fales mais com a tua prima porque ela quer estragar a nossa relação. Então o que é que acontece? O narcisista ralha tanto com a vítima e manipula tanto a vítima e xinga tanto a vítima e maltrata e critica tanto a vítima que a vítima acaba por começar a virar-se para a prima e dizer, olha, não me ligues tantas vezes porque cada vez que tu me ligas ele ralha comigo, e não me ligues tanto porque ele não gosta que a gente converse, ele não gosta que a gente fala. E então aí a prima vai-se afastando da vítima, e a vítima acaba por ficar isolada simplesmente para o narcisista. Porquê? Porque a vítima não quer continuar a ouvir os insultos e as agressões verbais e mesmo físicas do narcisista. Então ela pede, olha, não me ligues mais, não me liguem mais, não me convidem para sair, porque ele fica chateado, etc, etc. Entendem? Isto é uma forma de criar isolamento para com a vítima, e isto leva as vítimas a terem síndrome de Estocolmo. Tem um vídeo que eu... tem um filme que se chama Os Condenados de Shawshank. Eu, se me lembrar, eu vou colocar o nome do filme na descrição do vídeo. Os Condenados de Shawshank. Ou seja, é um filme muito bom, é muito bom. É um filme que fala sobre a prisão e sobre os prisioneiros, do ponto de vista dos prisioneiros, e fala o condicionamento da mente dos prisioneiros que passaram 20, 30 e 40 anos, que depois saíram em liberdade condicional, e fala do condicionamento desses prisioneiros, do condicionamento da mente deles, quando eles saíram da prisão e estavam em liberdade condicional, eles não sabiam o que é que haviam de fazer com a sua própria liberdade. Vejam o filme, é extremamente interessante, porque e isto é uma coisa que acontece nas mentes das vítimas, que são vítimas de agressores e narcisistas e pessoas tóxicas, etc. Ou seja, no filme, o próprio ator principal disse, eu passei, não me lembro quantos anos foram, mas eu passei 40 anos em que não me saía um pingo de urina sem eu ter autorização para isso. Portanto, ele estava em liberdade condicional e ele disse isto, ou seja, a mente dele estava extremamente condicionada a receber ordens. E o filme é muito bom. Se eu me lembrar, eu meto isso na descrição do vídeo. Os Condenados de Shawshank.
Vejam o filme, muito, muito bom. O último fator, quarto e último fator que faz com que as vítimas tenham síndrome de Estocolmo durante a relação e que seja causado um vínculo traumático durante a relação, é que a vítima tem a sensação de não pode fugir da relação. Não pode fugir. Porquê? Porque a vítima tem falta de dinheiro e não tem para onde ir, não tem uma casa para onde ir, e muitas vezes as vítimas têm um filho. As vítimas têm um filho com um narcisista e não sabem como é que vão levar, como é que vão cuidar do filho se não têm dinheiro, não têm casa, não têm ninguém a quem pedir ajuda, porque elas foram isoladas de todo o mundo. Ou seja, a vítima sente que não tem como fugir, sente-se prisioneira mesmo, sente-se que não tem como fugir da situação por falta de meios. E outra situação dentro deste mesmo fator é que as vítimas têm medo de que os narcisistas exponham às outras pessoas as fraquezas delas, coisas que elas não querem, que elas confiaram ao narcisista e coisas que elas não querem que o narcisista exponha a público. Eles são muito bem capazes de fazer isso, não me admira nada. Portanto, a vítima sente-se não pode fugir da relação porque sente-se ameaçada devido a isso que a vítima confiou ao narcisista. E depois, dentro do mesmo fator, é que o narcisista ameaça matar-se, ameaça cometer o suicídio caso a vítima o abandone, caso a vítima saia da relação. Ele ameaça cometer o suicídio, ele ameaça matar-se, ele ameaça matar alguém ou ameaça matar um animal de estimação, etc. Eles fazem estas chantagens emocionais para que a vítima fique dentro da relação. E isto tudo acontece dentro do ciclo abusivo do bombardeamento de amor, desvalorização, descarte e reconquista. Acontece dentro de todas essas desse ciclo abusivo, dessa relação que é a relação que uma vítima tem com um narcisista. E basicamente é isto, é devido a esta síndrome de Estocolmo, que é devido a este condicionamento da mente que se chama síndrome de Estocolmo, que faz com que as vítimas queiram voltar para a relação com o narcisista. E assim, eu compreendo perfeitamente isso. Eu compreendo perfeitamente porque assim, o narcisista iludiu-nos tanto ao ponto de nós acharmos que ele nos amava, de nós acharmos que ele gostava de nós. Iludiu-nos tanto a esse ponto que quando ele nos mostra provas, evidências de que realmente ele não nos ama, nós queremos que isso seja mentira para aliviar o nosso próprio sentimento, para aliviar a nossa própria dor, ao repararmos que afinal era tudo uma ilusão, era tudo uma mentira, era tudo uma farsa da parte do narcisista. Por isso é que é importante para a recuperação. Primeiro é importante a vítima ir procurar ajuda psiquiátrica ou ajuda psicológica. É importante a vítima procurar ajuda profissional dentro da área da saúde mental para poder aliviar a sua própria dor. E outro fator que eu acho importante, que eu acho que as vítimas devem fazer também para recuperarem dessa situação, para melhorarem dessa situação, é aceitarem a própria dor, aceitarem o próprio sentimento e, acima de tudo, aceitarem que foram vítimas de uma pessoa abusiva. Ok? Isso é bom para recuperarmos, é termos consciência daquilo que nos aconteceu, em vez porque o sofrimento está lá dentro, o sofrimento está dentro de nós, e enquanto nós tentamos afastar esse sentimento, nós não vamos conseguir compreendê-lo e não vamos conseguir ultrapassar isso, entender isso e de forma a conseguirmos ultrapassar isso. Ok? Meus queridos e minhas queridas, espero que tenham gostado do vídeo.
Partilhem, subscrevam, partilhem o canal e os vídeos. Comentem, façam os comentários que quiserem. Muito obrigada por terem assistido. Até um próximo vídeo e até lá, sejam felizes. Obrigada.